Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos do Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós paramos na página 107. Lembrando que os nossos encontros eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre pelo mesmo link. Então, quem estiver assistindo ao encontro, a gravação pela primeira vez e quiser participar ao vivo, as informações de acesso podem ser obtidas através do perfil no Instagram Leituras Sistêmicas. Hoje nós temos como leitor o Celso e estamos sob a orientação do Renê. Antes de iniciar a leitura, vou passar para você, Renê, também a palavra. Como teve o congresso esse final de semana do IBCF, nós vamos abrir para falar um pouquinho, né? Quem quiser, quem participou e quiser compartilhar um pouco do congresso, que aí o grupo também cresce com essa troca. E sem mais delongas, Renê, já passo para você. Muito obrigado, Helena. Então, foi um final de semana repleto aí de eventos, né? Feliz de ver tantos rostos conhecidos, seja aqui, seja das nossas trajetórias sistêmicas. Até surgiu a opção, depois a gente abre uma votação aqui no grupo, né? A Dilena, e a Helena sugeriram no nosso grupo de WhatsApp, de repente, a minha apresentação sobre tanatologia, né, o viver e o morrer nas constelações familiares, eu trazer aqui para cá, como se fosse uma aula. E provavelmente eu conseguiria. No congresso eu tive pouco tempo, eu só tive meia hora. Aqui, 1 hora e meia, daria inclusive para fazer uma apresentação mais extensa, com mais slides, né, aprofundando um pouco mais essa temática. Que também eu posso dizer que foi uma temática que algumas que estão aqui, né, a Luciana, a Sônia, cansaram de me ouvir falar esse final de semana. Cansaram não, porque esse tema tem pano para manga aí, né? Mas o congresso do IBCF foi, né, na sexta e no sábado. Ele contou com várias participações, entre elas a do Dr. Rossandro Kingsley, né, e muitos do nosso campo, né, o Sami Stoch estava lá, Andrei Moreira, Daniela Migliari, o professor Marcos Castro abriu o congresso, né, e falei para ele, né, que nós vamos falar da sua apresentação aqui. Eu estava no aeroporto assistindo a apresentação dele. A Dilena tirou foto de todo mundo, né? Tá lá no grupo de direito sistêmico, né? E eu acho que foi muito importante também, novamente, por essa questão do mapa de evidência científico, né? Quer dizer, quando nós estivemos no Congresso ano passado, o mapa de evidências ainda não estava pronto. E agora, desde março desse ano, ele está pronto. E junto com ele vieram mais duas coisas, né? O livro Constelação Familiar, Teoria, História, Pesquisa e Ética, e também o Código de Ética, que inclusive eu não estava lá, eu não ouvi, quando o Inácio falou sobre isso, né? Mas foi parâmetros, né, de ética para o facilitador de constelação familiar, escritos pela colega Daniele Precoman, Bianca Pisato, e eu, né? A princípio, o movimento começou com a colega Solange Bertão, né? Estamos aqui também com a colega Cidinha. Cidinha escreveu, junto comigo e outros colegas, Toques na Alma 1 e 2. Cidinha também é outra colega que conhece aí o campo das constelações lá no começo. Ela me conta várias histórias assim que eu falo, nossa, é um mapa histórico das constelações no Brasil, né? Então a Solange foi chamada em 2023 pelo Dr. Miguel de Deus para começar a pensar num código de ética para as constelações. Eu falei para Solange, me coloca no meio, e aí foram entrando outras pessoas também. E a ideia era fazer algo como o código de ética da psicologia,
Só que detalhe, né? O código de ética da psicologia ele levou décadas para ser feito, né? Então a gente não pode esquecer disso, né? Que isso é uma jornada, isso é um percurso. Então a gente já foi vendo isso, quer dizer, ok, existem códigos que já foram publicados, né? O ISCA na Inglaterra tem um código, né? Em Bruxelas nós temos uma organização chamada Constellators International, eles também têm um código. E a gente não pode esquecer das ordens da ajuda de Bert Hellinger, que é um código, né, de conduta para o facilitador de constelações familiares. Bom, a gente foi pegando tudo isso e foi indo e voltando, indo e voltando. O doutor Miguel de Deus nos acompanhou em todo esse trabalho. O professor Renato Bertatti também, né? Então foram várias mãos que foram colocando coisas, tirando. A doutora Daniele Precuma e a doutora Bianca Pisato têm muito conhecimento jurídico, né? Então tinham muitas coisas lá que elas entravam, né, para fundamentar melhor. Então, isso que vocês viram no congresso do IBCF esse final de semana e que alguns receberam, na verdade é o primeiro rascunho, né? Nesses últimos 2 anos a gente foi escrevendo e a ideia é isso agora passar pela apreciação das 3 associações, ABC Sistemas, IBCF, SEX, né? Para que cada uma delas possa contribuir com verbetes que tenham faltado ou talvez revisar alguns verbetes que tenham ficado talvez não tão claros para a pessoa que está começando nas constelações e a pessoa que está há muito tempo nas constelações. Nossa preocupação foi, e a doutora Daniele Migliari, doutora Daniele Precuma falou disso no Congresso, a questão dos cursos de formação de constelação familiar, né? Que elas tivessem uma carga horária e de práticas estabelecida, né? Que não ficasse aquela coisa tipo, faz 2 módulos online aí e sai constelando que Bert e o Espírito Santo estão cuidando do campo. Não é bem Oh, meu assim, Deus. né? Você tem que Uhum. passar por um afinamento, né? Você precisa passar por professores que vão verificar como você está absorvendo esse trabalho. E quando Sophie Hellinger fez a formação aqui em São Paulo, haviam módulos da Hellinger Schule de supervisão, que geralmente era a Mimanza e o professor Renato Bertatti, Isabela Oliveira, que faziam as supervisões dos alunos. Se eu esquecia de alguém, você me fala, Helena, que a Helena estava nesse curso, né? Lá na Alemanha, nós fazíamos essas supervisões diretamente com o Bert Hellinger, né? Então, depois de um certo tempo, alguns facilitadores que já eram formados participavam dos módulos de supervisão, né? Espero que fique cada vez mais forte isso aqui no Brasil. Nós temos vários formadores e temos várias pessoas capazes, né, de auxiliar aí os alunos, seja da pedagogia sistêmica, seja da constelação organizacional, das constelações familiares, mediação, para trabalhar a questão da supervisão, né? Faltou alguma coisa, Helena? Faltou alguma coisa? A Cidinha também estava no congresso. É, a Vera, Antônia não está aqui. A Antônia está aqui também. Se vocês quiserem também tomar o microfone e falar da perspectiva de vocês, eu não assisti o congresso na íntegra, eu assisti algumas partes apenas. Fala, Ok, Dilena. É pode verdade, a abrir. Dilena abraçou todo mundo. Vai lá, Dilena. Bom, abraçar todo mundo eu abracei, porque eu vivo fazendo isso, adoro abraçar, né? Então, mas sabe que assim, o Marcos abriu o congresso lindamente com o nosso tema, casal. Foi muito legal, muito mesmo. Eu não fiz um resumo, mas eu vi a postagem da Daniela Migliari sobre o congresso, eu gostaria de ler, porque ela fez um resumo bem legalzinho. Olha, ela escreveu assim no Instagram dela: o terceiro Congresso Internacional de Consteladores Familiares do IBCF trouxe palestras muito esclarecedoras que apresentaram a amplitude da obra hellingeriana.
o presidente honorário do IBCF, nosso professor Renato Chandercat, mostrou o amor do espírito com maestria, um estado de presença e uma humildade a serviço que inspiram cada um de nós. Muito bom, Renato. Sempre me comovo com a sua entrega e carinho. Não só ela, todos nós ficamos comovidos com a entrega dele. Então, outros colegas trouxeram os melhores frutos colhidos na prática diária, partilhando com generosidade daquilo que vai no fundo do coração e da alma. Eu também pude mostrar a inter-relação entre o abraço, a sombra e as constelações familiares, numa aula que coroou os 10 anos de publicações desses textos que trazem tanta cura a muitos corações. Aí, no segundo dia, uma palestra surpresa, a Sophie Hellinger ela não fez uma palestra, ela abriu para perguntas, e algumas pessoas fizeram perguntas e ela respondeu, né? Então, todos os participantes puderam participar, fazendo essas perguntas ao vivo. E o legal é que as 3 associações que regem essa prática estavam presentes, o IBCF, o ABC Consteladores e o SEC. Todas unidas, somando seus diferentes posicionamentos e focos em prol dos profissionais. Contribuições substanciais que trouxeram posicionamentos importantes e produtos incríveis, como o mapa da evidência, que o René acabou de falar, e o código de ética da constelação. Aí ela diz que o início desse processo de regionalização do IBCF em todo o Brasil também foi lançado ali no Congresso. Quem está em outras regiões pode ser regional do IBCF. E uma entrega surreal do Inácio, que, gente, ele tem um fôlego que a gente não sabe, né? Engraçado, quando ela apresentou o René, ele falou isso. Não sei onde o René arranja tanto fôlego, mas ele também tem isso. E a Daniela diz aqui, Daniela Migliari, diz aqui no final que eu me emociono de ver o caminho consistente que estamos trilhando no Brasil. Sigamos juntos, sigamos amigos, juntos somos mais fortes. Achei muito legal isso. E eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de participar, de ver tantas pessoas, e foi assim, muito bom para a maioria das pessoas que tinha dúvidas sobre o que fazer, como fazer. A professora Elza também fechou o congresso respondendo muitas perguntas, de pessoas que faziam perguntas assim, bem simples, mas profundas, que ajudavam todo mundo. Eu achei muito legal. Então, da minha parte, é isso. Obrigada. Carla, pode abrir teu microfone. Oi, boa noite. Renê, eu queria, na verdade, trazer uma questão que a Sofia colocou no Congresso, e eu queria saber a sua percepção sobre isso. Perguntaram para ela como ela via o futuro das constelações no Brasil, né? Eu não sei se você assistiu esse pedaço. E ela respondeu que enquanto os consteladores fizerem diferença de preço entre quem é constelado e quem representa, ela não vê um bom futuro no Brasil sobre isso, né? Isso desde que eu fazia a formação lá na Hellinger, sempre era, todas as vezes que ela vem para o Brasil, ela fala que ela, em qualquer seminário dela, ela traz essa questão à tona sempre para a gente fazer grupos de constelação, usar essa prática, né, de um valor, de workshops, na verdade, né, um valor para todos e sendo dentro, acho que, do campo ali, escolhido quem faz as constelações, de acordo com o trabalho que surge, de acordo com a temática, né, enfim. Mas a gente vê também que ainda é uma prática bem forte aqui no Brasil, isso que ela falou, né? Como que você vê isso? Com a tua experiência e com todo esse trabalho que você traz, assim. Perfeito. Lógico, existe aí uma característica de Bert Hellinger. Bert Hellinger falava isso também, né? Então, quando nós íamos na Alemanha, eu lembro, na época, lógico,
os valores mudaram, né? Mas na época a gente pagava 900 euros e participava dos dias lá, né? Dos Hellinger Day. E se você fosse constelar ou não, isso estava tudo no meio, né? Você ia participar das supervisões, você ia participar dos exercícios e tal, mas tudo estava nesse preço. Aqui no Brasil, até por uma característica, às vezes, dos grupos não formarem, ou formarem em parte, né? De repente você tem 5 pessoas junto, criou-se um hábito, e é um hábito brasileiro mesmo, né? Ah, quem vai constelar paga 500, e quem não vai constelar não paga nada, ou, você vai constelar, se trouxer 2 pessoas, as 2 pessoas não pagam, tal. E isso cria um desequilíbrio em que aspecto, né? Nós, como facilitadores, sabemos que todos se beneficiam, das constelações. Às vezes, um representante se beneficia mais do que o cliente que levou a constelação, né? Mas aí entra a questão do facilitador encontrar esse equilíbrio entre o dar e tomar, e eu acredito que precisa ter um percurso, sim. Eu, no começo, também fazia uma diferenciação entre o cliente e o representante. Chegou uma hora que era um valor, e assim, constelava quem podia constelar, né? Mas assim, levou algum tempo para eu chegar neste patamar, né? Eu antes também fazia isso, tipo, ó, você vai constelar, tem esse preço. Eu nunca fiz de graça a constelação. Então, mesmo que fosse por doação, né? Então, o representante leva alguma coisa, leva 5 quilos de feijão, tal. A Zaki até faz um seminário todo final do ano, que é um seminário aberto, quer dizer, gratuito, só que a pessoa tem que levar brinquedo. Isso ela doa para uma instituição, né? São formas que os facilitadores encontraram de equilibrar essa questão do dar e do tomar. Então, Carla, eu não diria que, por exemplo, as constelações no Brasil correm o risco de acabar porque a Carla está diferenciando o preço do cliente e do representante. Eu não acho que é tão extremo assim. Mas, de forma geral, eu acho que isso tem que ser supervisionado, sim, por todos nós, para que a gente chegue num ponto onde a gente fale, ok, eu vou cobrar esse preço é pelo evento. Se a pessoa vai trabalhar comigo diretamente como cliente, ou se ela vai trabalhar como representante, ou mesmo se ela vai apenas observar, este valor é para todos, né? Então, chegar neste ponto, eu acho que isso talvez seja o ideal. E a gente sabe que tem pessoas que estão nesse ponto, né? É, eu entendo o que você fala, porque eu também já ouvi várias vezes isso, né? E aí a gente fala, nossa, eu tô cometendo um crime, né? E não é uma É, questão. sabe o que eu acho assim difícil, né? E a gente que vem da escola, assim, eu tenho uma dificuldade grande de fazer esse tipo de grupo. Por exemplo, eu fluo mais no grupo em que eu faço um valor igual para todo mundo, coloco uma temática ali e daí a gente constela quem tá dentro, quem veio ali. Eu acho isso mais fluido. Eu não sei se é justamente por uma lealdade à escola, entendeu? Que Pode pode ser. ser uma lealdade inconsciente, né? Mas assim, é a forma como eu me sinto melhor. Porém, e daí quando as pessoas me procuram que querem fazer uma constelação, geralmente eu faço um trabalho individual com a pessoa, né? Uma constelação individual, um atendimento individual. Mas algumas pessoas querem constelar em grupo e já vem até com um autotrabalho, que da onde surgiu uma temática, da onde vê a força disso aí ser colocado, né? E daí a gente fica sempre nessa, porque o alemão ele é muito certeiro, assim, ou é isso ou é aquilo, né? É difícil trazer um lugar para gente de instrução, né? Desse equilíbrio de como a gente trabalhar isso, sabe? E a forma como ela respondeu lá no congresso, né? Quem estava presente pode até colocar aí, ela, tipo assim, foi bem categórica, assim, exatamente, como se, nossa, tivesse tudo perdido aqui, né?
Então, assim, quem sou eu para questionar a colocação dela também, mas assim, para entender aonde está essa fluidez, onde que a gente pode ir, porque eu também, é como você falou, quando a gente está começando, montando os grupos, tudo isso aí tem um processo também, né? Até as coisas acontecerem. Mas era isso, obrigada. Eu acredito que pelo lugar que a Helen Schule representa, talvez essa rigidez, esse rigor seja necessário. Quer dizer, ela, como Sophie Hellinger, ela não vai falar, não, vamos abrir exceção, né? Como a CEO da empresa. Mas a gente sabe, por exemplo, mesmo nos seminários do Hellinger, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, haviam pessoas que ganhavam o seminário, né? Existiam valores sociais, tal. Ou seja, cada caso é um caso. E não era por causa disso que Sophie Hellinger estava desequilibrando o campo das constelações no Brasil. Ao contrário, eles estavam verificando, quer dizer, nossa, tem tanta gente aqui pagando o preço cheio que a gente pode dar 5, 6 vagas para pessoa. Eu vi várias pessoas sendo beneficiadas dessa forma. E todos os casos eram avaliados. O Sacha, o Matias, eles conversavam com a pessoa, verificavam, às vezes chamava a Sophie, né, para verificar, né, como ficaria a questão do equilíbrio entre dar e tomar. A gente sabe que é muito complicado, por exemplo, a Carla chega para mim e fala: Ah, Renê, eu tô sem grana, você me constela? Vai, a gente é amigo, me constela aí, pô, a gente se conhece há tanto tempo. É complicado em que lugar eu vou me colocar e que tipo de barganha você vai ficar presa comigo, né? Talvez a gente rompa profissionalmente, talvez a gente perca uma amizade, ou talvez essa constelação vai fazer pior, né? Porque a gente sabe que essa questão do valor pago, do valor investido, ele tem uma coisa do cerne da pessoa, né? E Freud falava, né? O tratamento precisa custar algo da essência da pessoa, né? No sentido, lógico, pô, eu vou cobrar R$ 2.000. Não, às vezes você vai cobrar 50 e a pessoa fala, cara, esses 50, eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer com isso, mas nesse momento eu preciso fazer uma constelação, eu preciso fazer um atendimento. E a pessoa faz esse investimento, quer dizer, está no cerne dela, né? E recentemente eu até comentei isso com os alunos. Sigmund Freud, na época da Segunda Guerra Mundial, ele falava: eu adapto os preços ao meu paciente. Então, tinham pessoas que levavam frutas para Freud, bolo, carne, né? E o Freud falava: contanto que haja um preço, quer dizer, uma troca, e que o lugar do profissional é preservado como aquele que traz um saber, e aquela pessoa que está investindo fala: Nossa, olha, eu não tô aqui por causa do que a mamãe me falou que eu sou lindo, eu tô aqui porque eu estou investindo neste profissional e em mim, né? Mas, como você falou no final, Carla, eu acho que é um percurso. Eu vejo que muitos seguem esse percurso. Nós temos aí até a colega Valéria, que nos acompanha há tanto tempo. A Valéria tem feito vários grupos aí. Ela também encontrou o jeito dela, né? De estabelecer valores, de estabelecer troca. A questão é que isso é de cada profissional, baseado no seu entorno, no público, no que está oferecendo. Você vai oferecer exercícios sistêmicos, vai oferecer os exercícios do Toques na Alma, vai oferecer uma meditação, né? De repente a Helena, só vou pegar você como exemplo, tá, Helena? Pô, a gente vai ler um trecho do Bert Hellinger e depois disso eu vou fazer um trabalho de respiração com vocês. É isso. Né? Só que assim, é o expertise da Helena, né? Ela está trazendo algo que é dela para esse campo, ela está agregando. E, logicamente, quem se sentir chamado para esse trabalho da Helena vai bancar isso, né? Então, é uma construção,
né? Eu acho que o mais perigoso no futuro das constelações familiares é a banalização, né? É transformar as ordens do amor, as ordens da ajuda, as ordens do sucesso em regras. Bert Hellinger deixa isso bem claro no primeiro livro dele. E vamos ouvir um pouco no original. Die Ordnungen der Lieben kann man nicht wissen. Wir finden sie im Weg, am Weg. As ordens do amor você não vai entender, você não vai capturar, você vai se encontrar com elas pelo caminho. Né? Aquela coisa na constelação, pertencimento. Ah, nossa, é uma coisa que pega no teu corpo, né? E muda, porque a constelação da Carla, o pertencimento é de um jeito, da Valéria é de outro jeito, e do Celso de outro jeito ainda. Existe o entorno dele, a cultura dele, quem ele é, o tema que ele está trazendo. Então, eu me preocupo com a banalização, por isso que a gente está falando de mapas de evidência, código de ética, e está fazendo o congresso, quer dizer, a sequência de congresso, né? Primeiro o congresso do IBCF, depois vem o congresso da ABC, vai ter o congresso do SEX também, quer dizer, nós estamos nos movimentando porque os ataques contra a constelação, desde a pandemia, não são ataques bobos. Muitos desses ataques têm muita importância e são perigosos. A postura das constelações, se ela não é aplicada de uma forma adequada, ela pode causar mal ao cliente. Então, sim, um facilitador pode fazer mal ao seu cliente. Por isso que Bert Hellinger escreveu um livro só para isso, Ordens da Ajuda. Vou passar, Carla, para a Mônica. E se você quiser depois continuar com essa questão, você se coloca de novo, tá? Por favor, Mônica. Oi, Renê. Então, eu estava lá no Congresso e se levantou essa questão, até também porque teve uma moça que participou de Portugal e ela comentou sobre o trabalho que ela fazia com pessoas de Angola. Eu acredito, não sei se era online, e perguntaram quanto que ela cobrava. E ela falou que não cobrava, né? Aí todo mundo ouve um barulhinho aí, sabe, no salão, né? E aí eu também comentei no grupo, tem um grupo do WhatsApp do Congresso, eu comentei que eu não sabia que esse era o posicionamento da Sophie, porque é a primeira vez que eu participo de um congresso, e comentei, acho que ela atua com a realidade alemã. Porque eu conheço um constelador que foi o primeiro, que foi um alemão, Frank Gallenmüller, não sei se você conhece, é um amor de pessoa, é um doce. Eu conheci tudo isso através da minha irmã, que mora na Alemanha, né? E ele comentou uma vez, num workshop dele, sempre que ele vem eu tento ir e participar. E ele falou isso, eu na Alemanha, eu tenho um valor. E a minha irmã já tinha comentado isso comigo. Aqui não, porque eu estou no Brasil. Então eu faço essa diferença. Não é baratinho, nunca é, sabe? E outro ponto que eu também queria comentar, às vezes também depende do lugar onde você está. São Paulo é uma coisa. Eu moro aqui na Baixada Santista. E outros valores. Eu sou professora e dou aula particular. E dou aula particular de matérias bem. Já estou parando que estou meio cansada, né? Mas é matemática, física e química, olha só. Então, eu sei que em São Paulo a pessoa pode cobrar até 100, 150 reais uma aula, uma hora. Aqui onde eu moro, então eu fico sem alunos. Me entende? E também eu já dei aula de graça num grupo que era para preparar alunos sem recurso para o Enem. E não tem problema nenhum para mim com isso. Então eu não sei. Aí eu coloquei um comentário nesse grupo e a pessoa caíram matando em cima de mim.
porque eles falaram, não, eu não vejo que ela está impondo coisas aqui, não sei o quê, pô, por oriento. Então eu falei, tudo bem, eu não sou consteladora, eu não sou mesmo. Eu só fiz tudo isso para meu crescimento, né? Fiz o curso, tudo. Então, é isso que eu queria comentar. Aí eu copiei algumas coisas, eu tomei nota de algumas coisas que o Renato também falou, e ele falou assim uma coisa: os conflitos denunciam onde há um limite de duas forças, uma de expansão que é de crescimento e outras contrárias, que querem manter a lealdade. Então, os conflitos são para um crescimento, e acho eu que isso aqui é um conflito, né? Como agir, aí eu não sei, essa é minha opinião, né? Minha humilde opinião, porque eu não sou consteladora. E eu sei a dificuldade que alguns profissionais têm, querem trabalhar e também não conseguem montar grupos, né? Não é fácil. Tá bom? É isso, queridos. Não é fácil e, inclusive, Mônica, muito importante, porque você me fez pensar nisso, quando a Daniele Pré, como a Bianca e eu, a gente estava fazendo o código de ética, tinha a questão de valores. Só que aí a gente ficou preso exatamente nisso que você falou. Tá, preço de São Paulo, preço de Baixada Santista, preço da Bahia, preço de Caxias do Sul, preço de Minas Gerais. Quer dizer, dependendo de onde você vai, a realidade muda. E o facilitador, ele precisa estar em sintonia com aquele público, com aquele sistema, com aqueles destinos, né? Então, o Gallemüller, ele fazia essa adaptação, assim como muitos. O Stefan Hausner também faz, o Garriga também faz, né? Então, teve uma vez um seminário aqui que teve que a Nath organizou junto com o Garriga, que foi um de supervisão, que assim, acho que foi questão de R$ 300, né? Que na verdade foi só para pagar o salão, porque o Garriga, ele falou, não vou cobrar nada, né? Eu tô aqui, e falou para a Nath, vamos fazer alguma coisa? Ela de última hora fez uma movimentação e foi muito frutífero, né? Então todos nós temos também nosso trabalho social, nós sabemos o quanto custa e o quanto, de repente, a gente pode também dar. Assim como a gente Sim, toma, a gente também pode dar. E isso é uma coisa que leva tempo. Quando eu comecei na psicologia, a gente tem um mapa de referências no Conselho Regional de Psicologia, né? Desde R$ 60 até 450. Começo da carreira, né? Eu tinha que me adaptar, cobrar preços talvez de convênio, né? E aí a gente chega a 20, R$ 30 a ganhar expertise para poder chegar em outros patamares. E temos psicólogos que cobram aí R$ 1.000, R$ 1.500 a sessão. Mas eles sim, têm um tipo de especialidade, um tipo de produto e um público que pode bancar isso, né? Então, sim. o próprio profissional aí, o Gerhard Giegler, né, que vem da Alemanha, que trabalha com MDR, quando ele vem para o Brasil, ele tem um preço. Quando ele vai para Cuba, ele não cobra. Então, ele tem um trabalho social lá em Cuba, assim, gigantesco. Aí você fala, e aí, cara, o que que você ganha com isso? Não, não. Ele trabalha em outros lugares para o instituto dele em Cuba poder ter dinheiro. Então, ele encontrou a forma dele no decorrer desses 20, 30 anos de prática clínica. Então, se essa pergunta fosse feita em Cuba, para a Sophie, qual seria a resposta? Provavelmente as pessoas pagariam com alimentos ou com serviços. Elas não conseguiriam pagar em dinheiro. Um cubano ganha em média por mês, dependendo da profissão, mas em média US$ 10. Né? Não dá para a gente pensar hoje, né, o seminário da Hellinger, hoje, desculpa, eu falei errado, tá? Eu falei 900 euros, não, é 90 euros, tá?
Falei completamente errado. Mas assim, 90 euros lá em 2011 e hoje é diferente, né? Mas aí ela falaria, então todos têm que trazer a mesma quantidade de alimentos. Aí é meio estranho, né? Sim, na verdade, a adaptação ela tem que ser feita, né? É, tem que ser Logicamente, feito. É. há profissionais que vão estabelecer um preço, e é esse, se você tem, você participa, se não tem, você não vem. E tem aqueles Sim, que falam, ok, né? Vão ter aqueles que podem pagar, e sim, aqueles que não pagarem eu vou avaliar na hora. certo. Que eu vejo que a Hellinger faz assim, né? Então isso está nos bastidores, né? Cansei de ver gente chegar e falar, olha, quero muito, mas eu não posso. E aí o Matias falava, não, vem aqui pro canto. E ele conversava, tal, eu vi Sophie conversando com pessoas, tal, e a pessoa depois estava lá dentro, participando do É, seminário inteiro. Então, há exceções, né? Agora, voltando para a forma como a Carla colocou, eu acho que a Hellinger, como escola, ela vai pregar um rigor, porque se ela deixar muito frouxo, aí vira a festa da uva. Aí cada um faz de qualquer jeito, sim, né? sim, concordo. Mas talvez eu, não sei, eu achei a resposta dela talvez poderia ter sido mais suave, né? Os alemães, eles têm essa característica ardida, Mônica. Eles conseguem ser ardidinhos, né? Todos os É, professores tinham. Lógico, você fala do Gallemüller, eu menciono, por exemplo, Thomas Bryson. Tem professores que são fofos. Agora, tem aqueles alemão que, né, a é. gente fala aqui, né, casca de ferida. Tem casca de ferida, né? E a gente aprende com eles também, né? Ah, com certeza, isso sim. Obrigada. Obrigado, Mônica. Helena, por favor. Eu não participei do congresso, mas já vou dando experiência minha, né? Eu, quando conheci, a primeira vez que eu participei de um grupo de constelação foi em 2004. E já era dessa forma. A facilitadora fazia grupos mensais e que todo mundo pagava o mesmo valor. E a gente tinha o compromisso, por conta de precisar de representante, as pessoas se comprometiam no mês seguinte ir também, né? Para poder. Então ela fazia ia constelando conforme a pessoa estava preparada, né? E funcionou muito bem isso. Então, para mim, é natural. Eu, quando comecei fazendo como todo mundo. Quem vai constelar, um valor, quem vai participar, outro. Hoje, eu gosto mais dessa forma de você fazer um preço único, porque eu tenho trabalhado como um autoconhecimento mesmo, né? Então, é uma jornada para as pessoas, né? Mas também já fiz atendimento pontual, assim, com as pessoas que pagaram, né? Fui para lugares, que as pessoas me chamaram para ir ser facilitadora. E o que eu vejo, assim, ó, vai da nossa postura como facilitador e dos clientes que estão chegando, né? Então, conforme a nossa postura, a gente vai perceber alguns clientes que aderem a isso, né? E eu observo pessoas que eu conheço, que participam muito de grupos de constelação e que têm essa diferenciação de valor. E pelo fato da pessoa estar lá há tanto tempo, ela não quer nem pagar mais, né? E outro dia, uma pessoa, que eu não tenho muito contato, mas a pessoa falou assim, que para ela ser representante, a pessoa ia ter que pagar para ela, não ela pagar para ser representante. Então você vê, é a postura da pessoa, né? E, e essas pessoas que eu observo, assim, não crescem, gente. Então elas não querem nem pagar, ou só querem pagar um valor mínimo. Então, assim, eu vejo que não sai do lugar, porque eu conheço a pessoa, assim, realmente, e ela tá patinando na vida e acha que tá tudo bem, né? E os facilitadores, né, que também acabam atraindo esse tipo de pessoa, eu vejo que também estão indo pro buraco, sabe? Porque, por exemplo, era um grupo grande que hoje quase não vai ninguém, né? Uhum, Eu concordo, Renê, que eu acho que a Hellinger, como, né, tá ali na linha de frente, tem que ter ser um pouco mais incisivo, né?
É a forma dela falar. Várias vezes já tomei paulada da Sofia, assim, de tomar, gente, de literalmente tomar um tapa na cara, né? E é o jeito, né? Mas eu acho que vai da nossa postura. Ontem não, hoje mesmo, eu estava ouvindo um pouco a live do professor Renato, que eu consegui pegar alguns pedaços, e o Inácio perguntou para ele, né, sobre essa questão do futuro das constelações aqui no Brasil também. E assim, ó, Renato, ele é muito amoroso, né, a humildade dele. E ele já várias vezes eu vi ele relatando que ele não se preocupa com isso, porque como tudo na vida, tem as pessoas que vão fazer, né, de uma forma adequada e outras não, e que isso é um fluxo natural da vida. Então, assim, o que for sustentável, que é o que ele falou para a gente aqui, né, no nosso encontro do grupo, quer dizer, um grupo que está há 9 anos aqui, persiste e perdura porque está a serviço de algo maior, né? Então, o que não está, eu acho que o próprio tempo vai, sabe? Não vou falar destruir, sabe? Mas vai cair no esquecimento, não vai perdurar, né? Mas assim, ó, a nossa realidade aqui é outra mesmo. Você vai ter, eu também, às vezes eu morava numa cidade pequena, no interior de São Paulo. Muita gente não conhecia a constelação. Eu fiz um grupo, mas não constelei específico, montei esse grupo para trabalhar ordens do amor e eu pedi para trazer alimentos. E aí eu doei para uma instituição, né? Então, para mim, foi uma forma de eu servir, né? E as pessoas também ter essa troca. Então, esse é um dos itens que eu queria falar. E aí eu vou aproveitar o gancho, então, porque aí depois já passa a palavra para o Celso, que eu acho que isso também é importante, que você trouxe na sua fala, que o professor Renato falou do campo, né? Que não é o campo não age sozinho, não está lá o Espírito Santo protegendo. E no curso que eu fiz com ele, eu não sei que santo que você usou aí, mas no Santo curso Hellinger, Espírito Tanto- Santo. O curso que eu fiz com ele lá de comunicação, ele também falou disso, né? Então ele retomou falando assim, ó, que a constelação é um movimento cirúrgico na alma do cliente. Então que a gente tem que ter essa responsabilidade de não achar, e que envolve muitas famílias, muitas vidas, né? E não achar que assim, eu vou abrir o campo e o campo que vai resolver sozinho, né? O que vai agir sozinho, né? Então, assim, a gente tem que ter respeito, né? Imagina, você está ali no campo da família da pessoa, né? E por isso que quando a gente teve o nosso encontro aqui, que eles participaram, que eu comentei dos livros, né? Que por mais que a gente está lendo um livro aqui, ó, um livro lá de, sei lá, de que ano, tem coisas que 2004. já evoluiu, né? E nesse dia, no mesmo jeito que ele falou da cirurgia na alma, ele falou assim, ó, porque as pessoas pegam e falam assim, porque a Sophie Hellinger disse, porque o Bert disse, porque no livro aqui o Bert falou que tem que fazer assim, assim, assado, né? Então é isso, né? A gente tem que ter essa nossa postura, ordens da ajuda, enfim, gente, é responsabilidade, né? E eu também acredito muito do jeito que o professor Renato fala, eu também acredito nisso, que o que for para ficar vai perdurar. O que não for, o próprio movimento da vida vai, seja por valor, seja pela postura, entendeu? E Sim. aí? Eu até gostaria de, antes de dar a palavra para o Celso, né, lembrar de um movimento que aconteceu aqui. Eu nem sei se a gente já tinha esse grupo de estudos, né? Foi um movimento junto com a Dilena, né? Eu nem sei se você ficou sabendo disso, Cidinha, né? A Dilena chegou para mim, ela falou: você não quer oferecer os exercícios sistêmicos para as pessoas? E aí eu pensei, tá, o que que eu ganho com isso, né? Aí eu falei, Adilena, eu acho que no meu espaço não cabe, não cabia mesmo, né? Não, não dava. E aí a Adilena falou, vou conseguir um espaço. Salão de festas, tal, 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 tal. Aí eu falei, tá, então eu vou vender os toques na alma lá. Cara, quantas pessoas foram aquele dia, Adilena? Acho que tinha 30 pessoas, né? Por mais de 30. Pois é. E assim, foi uma coisa orgânica que funcionou. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o Bruno Queiroz. Foi nesse encontro, né? E foi aquela coisa, tipo, vamos fazer, vamos fazer. Vai dar certo? Não sei, né? Preparei acho que 4 exercícios lá e Que foi. maravilha!
Não, foi um sucesso, Cidinha, né? Hoje, o Práticas Sistêmicas que eu dou no Metaforum, e o Metaforum sendo uma empresa alemã, o formato é exatamente esse. Você paga tal valor, todo mundo paga tal valor. E tem os exercícios lá, todo mundo trabalha, tal, tal, tal. Tem constelação? Não. Só exercício, dinâmica, reflexão. A ideia é essa, todos saem com algo, né? Ah, Renê, mas tem coisa social? Tem pessoas que são participante social, quem está lá como assistente também recebe, de repente, o curso para si, ganha certificado e tal. Ou seja, toda instituição tem suas brechas, tem sua abertura e tem o valor, né? Se o valor for alto demais, talvez não vai ter procura. Se for Claro. baixo demais, talvez também não, né? Então, o profissional tem que ver como ele adapta isso, né? Ah, eu estou começando, eu não sei nada, como é que eu vou cobrar? Exatamente isso, você precisa de um grupo para treinar. Então, você fala, ó, gente, 1 quilo de alimento e eu vou praticar com vocês. Eu não sou expert, né? Pode fazer isso? Pode. As pessoas sabem, né, o risco que elas estão correndo, né? E assim na faculdade de psicologia, gente. O pessoal que vai lá na clínica psicológica, o pessoal que passou comigo, é um estudante de 4º, sendo supervisionado, né, pelos meus professores, mas o pessoal sabia disso. Ah, o tratamento é de graça. Não é bem assim. Eu estava lá treinando, estava me aprimorando e eles estavam recebendo a possibilidade de uma escuta profissional. Existia uma troca, que no caso foi intermediada pelos meus professores, quer dizer, tinha alguém cuidando lá para que essa troca acontecesse. Isso existe até hoje, né? Tipo, ah, eu não consigo achar serviço psicológico gratuito, pô, no SUS eu não consigo passar porque a fila é muito grande. Procura a faculdade. Toda faculdade de psicologia tem clínica psicológica. Você vai ser atendido por estudantes, né? A de fono também, né, Cidinha? Acho que é a mesma coisa, né? Também. Ok, Nós estamos Celso, abertas. estamos abertos para o aprendizado e Sim, tem pessoas que estão disponíveis para contribuir com o nosso aprendizado e aprimoramento, sim. né? E a Se não troca é for, importante. com certeza, com certeza. Se não fosse meu papai, minha mamãe, minha família e os primeiros amigos assistir minhas palestras no começo, gratuitas, eu não estava aqui hoje com vocês, sabendo falar, né? Porque isso foi uma construção que veio lá de trás e precisou do apoio de pessoas próximas, né? Celso, por favor. Né, eu vou contar uma experiência que eu, a Antônia e mais 2 colegas, a gente fez a mesma faculdade, né? Após lá na UFSC em São Caetano, de constelação. O curso já até acabou. Mas o que que a gente conseguiu fazer? A gente criou um projeto, nós 4, para a gente começar a constelar, para dar os primeiros passos. E logo depois a gente também conseguiu a supervisão de uma psicóloga que também teve um contato com o Bert e ela assistia o trabalho que a gente fazia, né? Ela chegou a acompanhar esses nossos primeiros passos, né? Assim, foi muito legal, porque o que a gente queria? A gente queria se lançar, né? A gente jogar a cara, né? Para começar a tentar ter a postura, né? Do constelador, adquirir mais conhecimento e tal. Essa parte aí, e a gente fazia social, só pedia doação de alguma coisa, mas praticamente gratuito. Mas o que a gente percebeu, para quem constelava, eu acho que não teve o efeito que a gente esperava, que era o quê? A gente queria que talvez ter um maior acompanhamento das pessoas que constelaram, mas para a gente ver o trabalho interno que ela fez, né? Não sei se porque a gente fazia gratuito, isso a gente não conseguiu ter, porque raramente essas pessoas deram um feedback maior, né? Não teve. Então, por esse lado, acho que foi meio frustrante.
Mas o que foi bom? Foi bom que a gente conseguiu se lançar e ter mais coragem para começar a constelar. Isso foi ótimo. E aí, quando eu vejo esse grupo aqui, que nem eu vejo, você já tem uma longa experiência como psicólogo, né, na constelação também. Quer dizer, você está doando um tempo seu aqui de graça e a gente está tentando multiplicar todo esse conhecimento aqui de alguma forma, né? Então, assim, eu, dependendo da pessoa, eu também não me importo de vai fazer gratuito, né, digamos, né? Porque a gente está tendo, a gente está recebendo de graça também, de uma certa forma. Porque na faculdade você não consegue estudar tudo, né, todos os livros e tal. Então esse trabalho aqui é tão importante, assim, pelo menos para mim, né? Tá sendo. E eu comecei muito mais recente na constelação, foi depois de 2015, assim, que eu comecei a ter algum conhecimento, né? Então eu acho que o que a gente está aprendendo aqui, nossa, nem se compara com o que eu tive lá quando eu estava começando a estudar. Então é muito grande. Assim, mesmo quem já está há algum tempo, eu acho que está todo mundo ainda se vê, né? As constelações continuam evoluindo, né? De alguma forma, né? E aí eu tenho uma pergunta. É que eu sei que a Antônia assistiu o congresso, né? Vou fazer a voz dela. É, Eu acho que alguém, parece que durante o congresso, não sei se alguém que estava lá se lembra, perguntou assim, acho que foi para a Elza, se não me engano, se ela fazia anamnese antes de constelar a pessoa. E eu acho que ela respondeu que não fazia, uma coisa assim. E aí eu queria saber, porque, lógico, cada um tem um jeito de, né? Que nem o Bert, com todos, né? Ele sentia a pessoa falar assim, ah, hoje você vai constelar. É, E não perguntava nada, né? Mas assim, eu sei que muita gente, eu inclusive ainda trabalho assim, quando eu faço, eu raramente faço constelação, mas quando eu faço, eu sempre gosto de ter uma conversa curta para sentir o problema da pessoa, né? E aí eu queria saber se você tem alguma posição em relação à anamnese. Adorei sua pergunta, Celso. Poder ter a oportunidade de falar disso. Eu falo disso no último livro, no Pensamento Sistêmico, volume 2. Tá? Eu falo exclusivamente da consulta individual em constelação e a consulta individual em constelação geralmente é de 2 horas a 3 horas. Eu, né, faço assim. Cada pessoa tem seu jeito. E a primeira hora é a anamnese, né? Por quê? Bom, sou psicólogo, eu aprendi a fazer a anamnese ela é sistêmica, né? Eu aprendi isso dentro do hospital psiquiátrico, eu utilizo ela sim nas constelações individuais. Na constelação organizacional, eu aprendi também a fazer uma entrevista dirigida. Ou seja, eu preciso de certos elementos, e quem mostrava muito isso para a gente era o professor Anton de Cron, né? Quer dizer, qual é a data de fundação? Quem estava envolvido na fundação? Qual que era a missão há 20 anos atrás? Qual que é hoje? Quem hoje está no conselho diretivo da empresa? Quantas pessoas processaram essa empresa? Houveram acidentes? Houveram quebras? Quer dizer, tudo isso é anotado. E muitas vezes, no final da constelação, eu pego aquele flip chart, dobro e dou na mão do cliente. Então, isso aqui é teu, né? Mas assim, durante a constelação, aquilo vai sendo usado e porque a constelação organizacional, ela tem um olhar um pouco mais preciso, um pouco mais diretivo, não analítico, mas sim sistêmico, né? Você tem uma postura sistêmica e o cliente que está lá, ele, logicamente que ele quer alguns resultados. E algumas coisas você pode sim devolver para o cliente nesse sentido, porque não é uma postura apenas fenomenológica, é uma postura sistêmica também. Essa é a diferença aí, né, da constelação familiar, Familienstern, e da constelação sistêmica, Systemaufstellung, que na Alemanha, quando se fala Systemaufstellung, é empresa. Eles não imaginam família, para eles está claro, é empresa, ponto. Né?
E nesses dois casos eu uso anamnese, são anamneses diferentes, né? A anamnese do cliente individual no consultório, ela é mais longa e eu procuro encontrar as falhas na fala, né? Onde certas coisas se repetem para entrar aí. Muitas pessoas falam que durante a anamnese a constelação já aconteceu. Algumas pessoas que têm essa finesse, ela fala, nossa, isso que você perguntou aqui, é isso, você matou, né? Então, o cliente falou, meu, matou, é isso, pegou, né? Ok, mesmo assim a gente fazia uma dinâmica, a gente usava lá os bonecos, âncoras de solo, muitas vezes porque o que o Bert Hellinger falava, né? O cliente, às vezes, ele tem a necessidade de ver, né, no campo, né? Então, ele sabe, mas na hora que ele vê, ele fala, é igualzinho o que eu pensava. Ou não, né? Nossa, que droga, é exatamente assim. Então aparece, o campo se escancara. Agora, nos workshops, eu aprendi com Peter, eu aprendi com Beth, eu aprendi com Stefan, João. Nós fazemos perguntas essenciais, né? O que te traz aqui? Qual que é a tua angústia, qual que é o teu tema. E dependendo do tema, às vezes a gente faz mais algumas perguntas. Tem mais alguém envolvido nesse tema? Você teve alguma perda recente? Alguém mais teve essa doença no seu sistema familiar? Houveram perdas? Quer dizer, existem perguntas que o Hellinger fazia, né? Que está naquele livro No Centro Sentimos Leveza, né? Ele mostra um pouco essas entrevistas, né? Mas elas não eram longas, né? E o Hellinger chega num momento específico da trajetória dele, onde ele não pergunta nada, né? Você sentava do lado dele, ele se conectava com você e aí ele apontava para a plateia. Um, dois, três. As pessoas iam lá, ninguém sabia nada, ninguém falava nada, e o Hellinger ficava concentrado lá, né? E muitas vezes a constelação acabava, né? Ele falava aqui, eu me retiro. Ele olhava para o cliente e ele falava, foi isso. E o cliente ia aceitar. Muitas vezes com aquela cara de qual foi o caminhão que me atropelou aqui? Que eu não estou entendendo nada, né? Nem lembro aonde eu estou, né? Mas isso foi um aprimoramento aí né? Desde do movimentos do espírito até as novas constelações, onde ele tinha uma leitura, uma capacidade de ler e de intervir muito mais precisa, né? Mas seriam esses três casos aí que eu diferenciaria em relação à anamnese. Eu não faria uma anamnese em grupo com o cliente, porque aí eu poderia expor o meu cliente a situações perigosas, né? Então, porque a anamnese ela é profunda. E muitas vezes o cliente ele não está muito à vontade naquele grupo para abrir certas coisas. Por isso que nossas perguntas, elas são amplas para pegar o essencial, né? Isso também é uma coisa que depois de um certo tempo você pega. Você pega o trem, né? O cliente traz, né, no corpo e aí você fala, o que que é isso? Ah, ok. E já vai para o campo em si. Helena? Eu imagino que a Helena tem a ver com o Celso, né? Celso, você Obrigado. mantém o teu aberto, a gente continua falando aqui. Tá bom, obrigado. É o mesmo, mais ou menos. É, é que assim, eu estava ouvindo vocês falarem, e aí eu lembrei de volta de novo nesse último módulo que eu fiz com o Renato, né? Do Navegador para a Vida, que é uma mentoria que eles montaram, né? Com a Sophie. E é um curso que o Renato tem, avulso dele, que é Comunicação e Relacionamentos. E era um curso que eu já ia fazer quando eles lançaram a mentoria, que falaram que ia ter o curso, foi bom. E eu vou refazer esse curso com o Renato, gente, porque, ó, quem puder fazer, faça. O que que ele fez isso? Que é justamente essas perguntas que o Renê está falando, né? E ele mostrava ali para gente de forma prática. Ele falava: ó, eu estou aqui explicando para vocês, mostrando como eu conduzo. Então ele ficava, às vezes, um tempão conversando com a pessoa.
E aí observando o corpo, pedindo para a pessoa falar no corpo dela. Então ele ficava ali conversando, porque ele fala assim, ó, a resposta já está no cliente, né? Só que muitas vezes o cliente não percebe, está no sentimento secundário, enfim. Então, ele sempre está conduzindo o cliente lá para o essencial. E algumas vezes depois disso ele punha uma constelação, ou muitas vezes nem precisava. O cliente mesmo, ele já na conversa vinha, né? Emergia até a solução. Então, assim, ó, é sensacional. Não é uma anamnese, né, dessa da gente ficar ali, mas é sensacional. Então, assim, eu recomendo. Eu vou querer fazer, porque esse ano acho que ele não sei se já foi, é uma vez por ano só que ele abre esse curso. O ano que vem eu pretendo fazer de novo, porque é maravilhoso. Até para gente ouvir o nosso corpo, para a gente ter compreensão das nossas questões. Ah, a Carla está falando que vai ser em outubro, né? Então. Então, assim, ó, é sensacional, vale a pena. Eu lembro que acho que você comentou, Renê, que eu não sei se era o Peter também, tinha um curso similar, né, a Tsuyuko lá, mas assim, eu não conheço deles, mas se ela ainda está fazendo, mas o Renato, vale a pena, gente. Quem quiser se Do, aprofundar. do Peter e da Tsuyuko era o curso de comunicação, né? Onde eles trabalhavam muito isso, né? Mas também entrando nisso que você falou, Helena, e o que o Celso perguntou, a Cidinha e eu, a gente teve muito tempo que a gente acompanhou aí a doutora Ursula Frank Bryson. E a doutora Ursula Frank foi a que trouxe aí praticamente as constelações individuais. Esse trabalho com bonecos e tal, foi a Úrsula, né? Então, tem aquele livro dela, Fecho Meus Olhos, Eu Vejo Vejo Você, você. né? E quando a gente fez, eu lembro que eu até fiz junto com a Cidinha esse exercício, né? Comendo com seus ancestrais. Cidinha colocou comida na minha boca, eu coloquei comida na boca dela. Foi, foi um trabalho corporal aquilo lá. Maravilhoso. Mas eu lembro que nesse seminário, a Úrsula, ela tinha um flip chart do lado dela, a pessoa sentava e ela falava: hoje, agora nesse módulo, todos os clientes que passarem aqui eu vou fazer genograma, porque eu vou, através do genograma, descobrir onde está a questão alimentar. Se é excesso, se é falta, ou os dois, né? Um trocando com o outro. E aí ela ficava, às vezes, Celso, também meia hora, 40 minutos, levantando, tá? Então você tem essa questão, né? Essa questão de obesidade, né? Me conta um pouco da família do seu pai, me conta um pouco da família da sua mãe, de onde vieram? Passaram pela guerra, não passaram, perderam coisas, não perderam, tiveram empresa, não tiveram. Então ela levantava até que de repente ela parava e ela falava para a gente. Nós estávamos lá, eu acho, nem sei quanto, Cidinho, acho que 100 pessoas mais ou menos. É, mais ou menos. Ela falava: eu vou fazer uma constelação que envolva 4 gerações. E aí você olhava lá para o genograma e você falava: caramba, é gente pra caramba que vai entrar no campo. E aí ela ia, tipo, ó, você. Ela pedia para o cliente escolher ele mesmo e os pais, e depois ela ia selecionando os círculos em volta. E ela sustentava, ela e o Thomas sustentavam esse Sim, campo cheio de gente, né, a partir da é maravilhoso. anamnese. Então, só te dando ainda uma outra perspectiva, que é a perspectiva aí que o Hellinger também conta naquele livro, Psicoterapia, Aconselhamento Espiritual e Religião. Aí ele vai falar da anamnese e da entrevista, porque ele está pegando a referência aí da psicologia, né? Mas, lógico, em casos específicos, né? Espero que tenha ajudado, Celso, e obrigado pela pergunta. Sim, bastante. Obrigado. Para nós que somos psicólogos ou médicos, essa questão da anamnese, do genograma, é uma ferramenta muito importante. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não entrar no analítico demais e matar o fenomenológico. Então, isso foi uma das coisas que o Peter meio que batia em cima de mim. Renê, faça as perguntas certas, né? Não fica, né, nessa coisa da análise, perguntando. Ele falou:
É importante você saber para onde você está indo. E às vezes você tem que se esvaziar, né? Que é aquela coisa, né? O Hellinger falava, o essencial é simples. Sim, mas para eu enxergar o essencial, para eu escutar o essencial, eu tenho que estar vazio. Agora, se eu estou analítico ou pragmático, como médico, como um psicanalista, eu estou procurando alguma coisa. Então eu não me esvazio. E aí eu vou, querendo ou não, eu vou cair no julgamento e na intenção, né? Então, eu saio aí das ordens da ajuda e vou para um outro lugar. Então, eu lembro que o Peter, assim, a Mônica falou aí do jeito da Sophie falar, o Peter, ele caprichou comigo nisso aí, né? E muitas pessoas que estavam aqui, né? Dar umas porradas assim, tipo, ó, aqui é constelação, aqui não é psicanálise, né? Aqui não é terapia, aqui não é psicodrama, né? Aqui é constelação familiar. E a constelação familiar é fenomenológica, né? Para você ver o fenômeno, você tem que se abrir para ele, né? Você não precisa necessariamente, eu faço a pergunta certa, o campo se abre. Não, o campo está aberto talvez no cliente, mas talvez você tenha que ativar esse campo para você poder entrar junto com o seu cliente, né? Então, Stefan Hausner nos ensina o facilitador facilita a pergunta correta no campo, né? Então ele vai com o cliente até que aquele tema pontual ativado esteja no campo e ele acompanha até um certo período e aí ele se retira, né? Então, que eu acho que foi a Helena que falou, né? É cirúrgico, né? Como eu sei que a Sophie falava esse termo e o Renato usa esse termo. Constelação familiar, ela é cirúrgica, né? Mônica, por favor. Então, eu anotei uma frase que o Renato falou no congresso e é assim: o campo para cada constelador tem a dimensão do constelador. É isso que você estava falando, né? Ele dá Durma. umas chacoalhadas. Ele a mim me chacoalhou muito. Eu não fiz para ser constelador, mas é um doce, com doçura. Durmam com o ruído que a Mônica trouxe. Por favor, Herê. Eu fiz essa pergunta pro Renato, né? No dia do encontro, aquele encontro bonito lá, né? E a Helena proporcionou pra gente. Eu tinha feito essa pergunta pro Renato, e ele respondeu isso aí, dessa questão do constelador, o campo ele se abre de acordo com essa postura do constelador, de como ele está aberto, né, para este campo. Por exemplo, é, qual que é o posicionamento dele, o pensamento com relação a tudo, né? Ele está aberto para as coisas novas que estão surgindo, para a vida, e eu ainda estou assimilando esta resposta do Renato. Estou tentando assimilar tudo ainda. Foi muito rico, tentando ainda, sabe? Acho que vou levar alguns meses ainda para entender e assimilar tudo. É isso. Vou ficar que nem você, Herê. Vamos assimilar junto isso. Vamos deixar isso reverberar aqui dentro. Vera, por favor. Obrigado, Herê. Obrigada a você. E nesse tópico do que até onde o constelador vai, eu entendi que ele estava falando de outras de vidas passadas e de outras dimensões que ele não nomeou, que me deixou com um monte de interrogação, que seriam essas outras dimensões. Se ele estava falando de vida de outros planetas, o que era que ele deixou no ar. Porque faz tempo que ele está falando essa história. Quando ele conduzia o nosso grupo aqui, ele falava longe, muito profundo, e não nomeava.
E agora no Congresso ele nomeou de vidas passadas. Né? E na constelação que ele fez, ele deu a entender que estava ligado à vida passada, o caso lá. Né? Mas esse outro mais, ele deixa no ar. Sim. O Hellinger, no final, ele falava muito o termo Ich nehme euch zu andere Ebenen, né? Eu vou levar vocês a outros níveis. Só que a palavra Ebene também pode ser traduzida como outras camadas de consciência, outros lugares, né? Lógico, aí dentro da possibilidade de cada um de vocês, da escuta de cada um de vocês, da abertura de cada um de vocês, vocês se deixam conduzir, né? É, eu lembro de uma colega minha, acho que ela até teve a última vez aqui com a gente, a Renata Pinotti, que ela também colocava essas questões, Vera, né? Ó, você viu que o Beto falou isso? E ela escutava de outra forma, ela estava aberta de uma outra forma. E ok, né? Talvez o meu lado mais analítico, mais pragmático, às vezes me impeça de perceber certos fenômenos, né? E a gente sabe que o Renato Bertatti ele traz um saber de outro campo aí, né? Até anterior às constelações familiares, todo o estudo que ele fez junto ao Osho, ele, Mimansa, né? E a gente sabe a bagagem que eles trazem para o campo, né? Então, vou falar que nem Herê aí, eu vou deixar isso reverberar, né? Para ver para onde isso vai, aonde isso me leva, mas não tenho uma resposta ainda para isso, né? Mas obrigado, Vera, por trazer isso, Herê, Mônica, né? Eu vou passar a palavra para Helena, né? Porque para a gente ficar agora com tudo isso que foi trazido, né? Lemos muito pouco hoje, né? E vamos ver como segue semana que vem com a Cleusa, né? Talvez sigam essas repercussões do Congresso. A ideia do grupo é essa, a gente tem uma leitura, mas é também a gente falar dos temas essenciais aí das constelações do nosso campo, né? E se tudo bem para vocês, da próxima vez que eu vier, eu trago um tema, né, na forma de palestra, né? Eu vou estar conversando aí com a Helena, com a Dilena, né, no nosso grupo, e vou preparar algo aí, tá bom? Agradeço a todos vocês, todas as colocações. Quem ia ler hoje, Helena? O Celso, né, gente? Que absurdo. Leitura Nem leu uma maravilhosa, página, Celso. né? Maravilhosa sua leitura, Celso. Obrigado. Helena, contigo. Ó, só antes de encerrar, vou ler aqui no chat. Primeiro que a Carla tinha perguntado se alguém sabia da música que o Marcos Castro colocou lá. Falaram Ah, que era sim. companheira. Uhum, sim. Eu achei no Google aqui uma, que tal de MC alguma coisa, mas depois, se for o caso, eu pergunto para ele, aí a gente coloca no vídeo lá, como comentário no vídeo. Aí a Dilena, peraí que muitas mensagens. Comentou que o Renato sempre fala que não existe certo e errado, né? Então, Uhum, tudo aquilo que a uhum. gente estava falando. A Valéria, agora, sobre isso que a gente estava comentando no final, sobre a expansão de consciência, né? Então, a gente tem que. Cada um tá num nível, né? Então, às vezes, o nosso cliente também ainda está naquele nível na consciência ali individual, né? Então, quando a gente fala dessa expansão, dessas outras dimensões, tem também do coletivo, né? A gente está aqui sendo guiado, tem pessoas que não consegue falar assim, eu estou sendo conduzido, né? Então, o Bert mesmo fala da grande alma, né? Então, é a expansão de consciência mesmo. Legal. E aí, assim, né? Até antes de passar para a Dilena, tem pessoas novas aqui no grupo, então, novamente, eu agradeço, sejam bem-vindos, voltem. Normalmente a gente lê, mas como é um grupo bem dinâmico, algumas vezes trazem temas, e aí a gente fica falando desse tema, né? E às vezes dois encontros falando do tema, né? Então é isso. Dilena, pode abrir o microfone.
É exatamente sobre as pessoas novas. A gente tira uma foto, né? Quer dizer, a gente tira várias fotos e a gente coloca no Instagram. Então, quem é novo, se não está seguindo o perfil ainda do Leituras Sistêmicas e queira seguir, por favor, e me chama no direct, quem não está, por exemplo, Luciana, acho que é a primeira vez, essa que está do Galaxy, coloca o seu nome, por favor, e Sônia, Elaine, me chama lá no direct e fala assim, eu estava na aula, daí eu marco vocês na nossa foto, tá bom? Muito obrigada. Como chama o Instagram? Leituras Sistêmicas, tá? Obrigada. E a gente também tem um grupo no Facebook que chama Direito Sistêmico. Porque normalmente assim, as coisas que aparecem aqui no online, né, no ao vivo, a gente coloca assim, citações, então a gente sempre coloca lá quando é liberado o vídeo, né? E aí é uma forma também, sempre tem algum plus do encontro. Esses encontros nunca são chatos, né? Fora os dias que a gente leva a lição para casa, né? Que não dorme e fica lá. Mas é isso, é sensacional, gente. Novamente, eu agradeço a presença de todos. Aproveitar agora que o Galax está falando que é Sandra Braga. Aproveitar que o comentário que a Ere fez, né, que eu proporcionei. Então, assim, eu vou acrescentar. Todos nós proporcionamos o nosso encontro de 9 anos, porque afinal de contas, se vocês não estivessem aqui, não estaríamos 9 anos aqui, né? Então, todos nós fazemos parte. E é isso. Então, uma boa noite, gente. Até semana que vem. Vamos ler semana que vem, hein? Mas tem lição de casa da Cleusa também, não se esqueçam, que ela deixou para nós. Gente, até terça. Boa noite. Obrigada, Boa gente. semana. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até semana que vem.